Existe um tipo raro de ser humano que escolhe andar só, não por orgulho, mas por propósito. Ele não foge da multidão por arrogância, mas porque entendeu algo que poucos percebem. Estar sozinho é o caminho mais direto para o poder pessoal. Enquanto o mundo corre atrás de distrações, conexões vazias e validação digital, esse tipo de pessoa fecha a porta, desliga o som e encara a si mesmo com brutalidade e coragem. Morar sozinho não é só uma mudança de endereço. É um rompimento com a dependência. É um divórcio da infantilidade. É o nascimento de alguém que está pronto para assumir 100% da responsabilidade por si mesmo. E a verdade nua e crua é esta: a maioria não está pronta para isso. A maioria não aguenta o silêncio, o vazio da casa, a obrigação de cuidar de tudo sem ninguém para culpar. A maioria precisa de plateia, de companhia constante, de uma rede de distrações que a mantenha longe do próprio abismo interior. Mas você não. Se você está aqui é porque existe uma fagulha dentro de você que deseja mais. Mais controle, mais domínio, mais clareza, mais força. E nada disso se constrói com a vida confortável, compartilhada e supervisionada que a sociedade te empurra. Tudo isso nasce quando você fecha a porta da sua casa e percebe que, a partir de agora, não tem mais ninguém para limpar sua bagunça, te lembrar do horário ou te fazer companhia. Você é o único responsável. E essa responsabilidade para os fracos é um peso, para os fortes é uma chave, é o início da liberdade real. Morar sozinho te transforma porque te obriga a acordar. Você não pode mais fingir que é maduro se vive como um adolescente com mordomias. Não pode mais jogar a culpa nos pais, no parceiro, no colega de quarto. Você é o general e o soldado. É o que planeja e o que executa. É o que sofre e o que se cura. É o que erra e o que aprende. É um processo selvagem, sim. É desconfortável, solitário e assustador, sim. Mas é justamente por isso que acelera o seu crescimento como nenhum outro estilo de vida. Enquanto outros levam anos para desenvolver inteligência emocional, autodisciplina e força mental, você, sozinho, aprende isso na marra em meses. Enquanto outros ainda vivem para agradar, para evitar conflitos e para manter relacionamentos inúteis, você aprende a dizer não, a impor limites e a se bastar. Morar sozinho te ensina a pensar, a planejar, a decidir, a sofrer e a se levantar sem plateia. Te transforma num gladiador invisível, alguém que não precisa provar nada a ninguém, porque já provou tudo a si mesmo. E essa é a verdadeira vitória. Não há aplausos, não há medalhas. Só há a solidez de um caráter que se construiu tijolo por tijolo, dia após dia, em silêncio. Se você aguenta esse tipo de vida, você aguenta qualquer coisa. E se você escolher essa vida, já está anos-luz à frente da maioria. O estoico moderno não vive fugindo do caos. Ele o convida para o café da manhã e constrói uma fortaleza onde os outros constroem muros frágeis. Morar sozinho é a fundação dessa fortaleza. É a academia mental e emocional dos que se recusam a ser medíocres. E se você tiver coragem de entrar por essa porta, prepare-se. Você vai crescer 10 anos em um. Mas só se aceitar a dor, o silêncio, a responsabilidade e o domínio absoluto. É disso que este vídeo vai falar. Não sobre viver só, mas sobre se tornar alguém tão completo que nunca mais precise de ninguém para ser inteiro. Vamos começar. 1. A primeira semana. O choque, o caos e o despertar. A primeira semana morando sozinho é um espelho brutal. Não tem filtro, não tem pose, não tem desculpa. É só você, sua casa e tudo aquilo que você ignorou por anos dentro de si. Nos primeiros dias, o que deveria ser liberdade começa a parecer abandono. Você estranha o silêncio, o eco das suas próprias decisões, o peso das pequenas responsabilidades que antes pareciam invisíveis. Acordar e perceber que ninguém vai te lembrar de nada, ninguém vai te fazer café, ninguém vai te perguntar como foi seu dia.
É aí que você entende, você está realmente por sua conta. E essa sensação vem como um choque térmico, frio, direto, implacável. A rotina que antes era dividida, agora se impõe como um desafio novo a cada minuto. A pia cheia te espera, o lixo não se tira sozinho, as contas não se pagam sozinhas e o tempo não para que você aprenda devagar. A vida começa a te tratar como um adulto, mesmo que você ainda esteja aprendendo a ser um. E isso te bagunça. Você vai se sentir desorganizado. Vai comer qualquer coisa porque não preparou nada. Vai dormir tarde demais porque ninguém impôs limites. Vai acordar atrasado, estressado, perdido. Mas tudo isso é parte do processo. Essa bagunça inicial é o ritual de passagem. É o caos necessário que antecede a ordem verdadeira. Porque só quando tudo desmorona é que você começa a construir com consciência. Na primeira semana, você começa a perceber que seus vícios são mais fortes do que imaginava. Vai assistir TV demais, rolar o celular por horas, deixar a louça acumular, evitar sair do quarto. Vai tentar recriar o conforto que tinha antes, inconscientemente, mas não vai funcionar. E quanto mais tentar repetir padrões antigos, mais vai perceber que eles não servem mais. O que funcionava em ambientes compartilhados não funciona na sua fortaleza privada. Aqui, tudo responde ao seu nível de disciplina ou à sua falta dela. É nessa primeira semana que muitos desistem, voltam para a casa dos pais, arrumam um parceiro para não ter que ficar sozinhos, inventam qualquer desculpa para fugir desse confronto interno. Mas quem fica, muda. Quem aguenta, evolui. Porque a primeira semana é como um campo de batalha invisível. Você está enfrentando não só as tarefas externas, mas os monstros internos que o silêncio revela. Sua ansiedade, sua preguiça, sua impulsividade, sua carência, todos aparecem sem pedir licença. E ao invés de fugir, você começa a enfrentá-los. É ali que você começa a se dar comandos, a se levantar mesmo sem vontade, a limpar mesmo sem ninguém olhando, a cozinhar para si como se fosse importante, porque você é, e isso começa a mudar tudo. Os pequenos atos viram marcos de reconstrução. Fazer a cama de manhã vira um símbolo de ordem. Lavar a louça vira um exercício de presença. Planejar sua semana vira um manifesto de domínio próprio. Nada disso é fácil, mas tudo isso é poderoso. Você percebe que morar sozinho não é uma experiência de luxo, é um treinamento mental. Cada pequena decisão tem peso, cada pequena negligência cobra caro, mas cada pequena vitória te transforma em alguém diferente, mais firme, mais lúcido, mais capaz. Você começa a se ver como o arquiteto da sua existência. E quando esse pensamento se instala, é impossível voltar a ser quem você era. Na primeira semana você não se torna um mestre de si, mas descobre o quanto ainda é escravo dos próprios hábitos. E isso dói, mas também liberta, porque o despertar começa exatamente ali, quando você entende que o caos da sua casa reflete o caos da sua mente, e que ninguém vai te salvar disso, além de você mesmo. Esse é o verdadeiro nascimento do estoico moderno. Não numa biblioteca, não num retiro espiritual, mas dentro de um apartamento silencioso, numa segunda-feira comum, com louça acumulada e a vida te cobrando postura. Você levanta, respira fundo e começa a agir, sem plateia, sem recompensa externa, apenas com a convicção silenciosa de que está dando o primeiro passo rumo ao domínio completo de si mesmo. E quando você escolhe não desistir, quando você escolhe continuar, mesmo no desconforto, algo dentro de você muda para sempre. É só o começo, mas já não há mais volta. 2. Liberdade real. O controle total da sua rotina. Morar sozinho é acordar e perceber que o dia é seu. Completamente seu. Não há interrupções indesejadas. Não há ninguém te cobrando, te distraindo ou moldando seu tempo. É você, o relógio e as escolhas que definem quem você está se tornando. No começo, essa liberdade pode parecer leve, mas logo você percebe o peso que ela carrega,
Porque liberdade real não é fazer o que quiser, é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. E isso muda tudo. A maioria das pessoas vive em função das rotinas impostas por outros. O despertador toca por causa do trabalho, os horários são definidos pela agenda de alguém, as obrigações vêm de fora. Mas quando você mora sozinho, o mundo externo silencia e tudo passa a depender exclusivamente da sua organização interna. É aí que você começa a dominar a sua vida de verdade. Você começa a construir seus próprios rituais, seus próprios ritmos, sua própria estrutura. Você acorda no horário que você escolheu, porque sabe o impacto disso no seu dia. Você decide o que vai comer, quando vai treinar, quando vai estudar, quando vai descansar. E percebe que, sem essa ordem, o caos se instala rápido. A liberdade sem estrutura vira vício, mas a liberdade com disciplina vira poder. E é isso que morar sozinho te oferece, a chance de criar um império invisível, onde você é rei e servo ao mesmo tempo. Você começa a entender a força de uma manhã bem usada. Percebe que se acordar e cair direto no celular, o dia escorre pelos dedos. Mas se começar com intenção, água, banho gelado, treino, leitura, planejamento, o dia se curva diante da sua presença. O controle da rotina se torna uma arma silenciosa. Enquanto outros são escravos de demandas externas, você está operando por comando interno. E isso te diferencia em tudo. Sua produtividade sobe. Sua clareza mental se multiplica. Sua autoestima cresce porque você começa a confiar em si mesmo. Você deixa de depender de motivação e começa a funcionar por disciplina. E a disciplina é o que separa os que vivem reagindo dos que vivem criando. Quando você mora com outras pessoas, é fácil terceirizar essa responsabilidade. A rotina vira algo coletivo, adaptado, às vezes forçado. Mas morando só, você não tem com quem negociar. Ou você se comanda, ou será comandado pelos seus impulsos. Não há meio termo. Essa é a beleza cruel da liberdade real. Ela não te protege, ela te expõe, ela não te alivia, ela te testa. E nesse teste você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Você nota quanto tempo você desperdiça com distrações. Quantas decisões você toma por ansiedade, por preguiça, por falta de visão. Você começa a identificar seus picos de energia, seus momentos de queda, seus gatilhos mentais. E com isso, começa a moldar sua rotina como um artista molda uma obra-prima. Você entende que produtividade não é fazer 1000 coisas, é fazer o essencial com foco absoluto. E isso só acontece quando há espaço para pensar, revisar, aprimorar. Morar sozinho te dá esse espaço, te dá essa chance rara de observar sua própria vida de fora, de testá-la como um cientista testa hipóteses. O que acontece quando você treina de manhã? E se você meditar antes de dormir? Como você reage quando dorme tarde por 3 dias seguidos? Cada detalhe vira dado, e você vira um estrategista da sua própria existência. Com o tempo, você começa a respeitar seus próprios horários como se fossem compromissos inadiáveis, porque entende que cada pequena quebra de rotina é um passo para trás, e cada manutenção firme é uma vitória invisível. Você começa a dizer não para distrações com mais facilidade. Começa a filtrar ligações, limitar redes sociais, proteger sua energia, não por isolamento egoísta, mas porque entendeu que seu tempo é seu maior ativo e ninguém mais vai desperdiçá-lo por você. A liberdade real não te isola do mundo, ela te fortalece para enfrentá-lo com mais estratégia, foco e presença. Você deixa de ser um passageiro da vida e assume o volante com firmeza. Morar sozinho te dá o território onde isso se torna possível. Sem interferência, sem desculpa, sem fuga. Você se torna o arquiteto da sua rotina, o engenheiro dos seus hábitos, o líder do seu tempo. E quando percebe isso, uma certeza se instala dentro de você com a força de uma rocha. Nunca mais deixarei que o caos comande meus dias. Porque agora você sabe, quem controla sua rotina,
controla sua vida. E quem controla sua vida não se curva para ninguém. 3. Disciplina brutal. Ou você manda em si ou é escravo do caos. Sem disciplina, morar sozinho vira um pesadelo. É simples assim. Quando ninguém te observa, ninguém te cobra, ninguém te guia, só existe um fator entre o progresso e o declínio: sua capacidade de se dominar. E esse domínio não é suave, não é bonito, nem romântico. É brutal. É você acordando no horário mesmo tendo dormido mal. É você lavando a louça quando tudo em você quer procrastinar. É você fazendo o que precisa ser feito sem plateia, sem elogio, sem recompensa imediata. É você se tornando implacável consigo mesmo, ou se tornando vítima do próprio desleixo. Morar sozinho escancara a verdade que muitos ignoram. Se você não tem disciplina, você não tem liberdade. Você tem prisão disfarçada, porque sua casa pode ter portas abertas, mas sua mente está algemada à preguiça, à desordem, aos ciclos que você mesmo repete. É só na solidão que você percebe se é senhor ou escravo de si mesmo. Quem manda? Sua vontade ou seus impulsos? Sua razão ou sua apatia? Seus planos ou seu tédio? A vida a sós te coloca de frente com essas perguntas todos os dias. E você responde a cada manhã em que aperta o soneca, a cada refeição em que escolhe o mais fácil e não o mais saudável, a cada noite em que troca 1 hora de leitura por 3 horas de distração sem propósito. Disciplina brutal começa aí, no detalhe ignorado, na decisão adiada, na autoindulgência disfarçada de autocuidado. Você começa a entender que ser duro consigo não é ser cruel, é ser justo, é se tratar como alguém que merece crescer, não ser poupado. É se exigir porque acredita em quem você pode se tornar. O caos mora nas brechas. Uma casa desorganizada é uma mente fraca. Uma rotina desregrada é um convite à mediocridade. Mas uma estrutura criada por você, mantida por você e respeitada por você, constrói um império silencioso. E esse império não se nota por fora, mas se sente por dentro. Você começa a andar mais ereto, a falar com mais clareza, a decidir com mais firmeza, porque cada ato de disciplina fortalece sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e vira alguém que faz. Você passa a confiar em si porque sabe que cumpre o que promete a si mesmo. E essa confiança muda absolutamente tudo. Ela afasta pessoas que não respeitam limites. Ela atrai oportunidades que exigem responsabilidade. Ela te blinda contra a manipulação emocional, porque sua base está firme. Mas essa força não aparece sozinha. Ela nasce quando você faz o que ninguém quer fazer. Ela cresce quando você troca o prazer momentâneo pelo crescimento de longo prazo. Ela se consolida quando você, dia após dia, escolhe não ceder. E isso é um sacrifício. Mas sim, é doloroso, é cansativo, é repetitivo, mas não existe construção verdadeira sem dor, não existe grandeza sem repetição disciplinada. Você vai ter dias de exaustão, vai querer largar tudo, vai achar que está sendo radical demais, mas esses são os dias mais importantes. São esses dias que moldam o estoico moderno, porque enquanto os fracos cedem, você continua. Enquanto os outros se entregam à preguiça, você levanta e age. E esse comportamento, mantido por tempo suficiente, se torna parte de você. Disciplina deixa de ser esforço e vira identidade. Você não treina porque está motivado. Você treina porque é alguém que treina. Você não cumpre horários porque tem tempo. Você cumpre porque honra sua palavra. Você não organiza sua casa porque gosta de limpeza. Você organiza porque sabe que o ambiente externo reflete seu estado interno. E isso não depende de ninguém além de você. Morar sozinho é um teste constante. Cada dia é uma chance de provar a si mesmo que você não está mais no piloto automático. Cada dia é um campo de batalha onde a sua força mental está sendo treinada. E não há glória mais silenciosa e mais real do que olhar para a própria vida e saber que você é o responsável por tudo ali.
Se está limpo, é porque você limpou. Se há ordem, é porque você construiu. Se há paz, é porque você batalhou por ela. E se há progresso, é porque você se levantou e decidiu agir mesmo sem vontade. Esse é o caminho da disciplina brutal. Não é um caminho fácil, mas é o único que leva à verdadeira liberdade. 4. A solidão te mostra quem merece ficar. Quando você mora sozinho, as máscaras sociais caem, as ligações diminuem, as mensagens esfriam. A presença dos outros, antes constante, se revela mais frágil do que você imaginava. É nessa hora que você percebe, muita gente estava por perto apenas porque era conveniente, porque você estava sempre acessível, sempre disponível, sempre encaixado em algum papel que os outros esperavam de você. Agora não mais. Agora você sumiu do radar, está na sua fortaleza, na sua rotina, na sua disciplina, e o mundo começa a reagir a isso. Alguns desaparecem de vez, outros reclamam da sua ausência. Alguns tentam te puxar de volta para a velha zona de conforto, mas pouquíssimos, realmente permanecem. E esses são os que valem a pena. A solidão funciona como um filtro implacável. Ela separa os laços reais dos laços de conveniência. Separa quem te quer por inteiro de quem te quer apenas por necessidade. Você começa a enxergar com clareza quem liga porque se importa e quem só ligava por hábito. Quem te apoia mesmo à distância e quem só estava presente enquanto era fácil. Essa seleção natural dói, mas é uma bênção disfarçada, porque você para de gastar energia com conexões rasas e começa a valorizar as poucas que resistem ao tempo e à ausência. O silêncio da casa também te ensina algo ainda mais profundo: o quanto você era dependente emocionalmente dos outros, o quanto sua validação vinha do externo, o quanto seu valor estava atrelado à aceitação alheia. Agora, sem ninguém por perto, você tem que aprender a gostar da sua própria presença. Tem que aprender a preencher seu próprio vazio sem distrações. E isso é um divisor de águas. No começo parece insuportável. Você sente saudade, sente abandono, sente um tipo de solidão que parece sufocar. Mas aos poucos essa dor dá lugar à clareza. Você começa a perceber que quem permanece, mesmo quando você não tem nada para oferecer além de você mesmo, é ouro puro. E quem some não faz falta. Não porque você não se importa, mas porque aprendeu a se respeitar. A solidão se torna um radar emocional que detecta manipulação, dependência, interesse disfarçado de afeto. Você se torna mais seletivo, mais atento, mais frio, não por amargura, mas por lucidez. Não aceita mais migalhas, não aceita mais falsidade, não aceita mais relações mornas que só sugam e não somam. E o mais importante, você aprende a se bastar. Aprende a jantar sozinho e gostar disso. A ir ao mercado e organizar sua semana sem precisar de companhia. A passar um sábado em silêncio sem sentir que está perdendo tempo. Porque você entende que está ganhando algo precioso: autonomia emocional. Quem mora sozinho e aprende a apreciar a própria companhia nunca mais se desespera por atenção. Nunca mais mendiga presença. Nunca mais entra em relações por carência. Você começa a construir conexões por afinidade real, não por necessidade. E isso muda tudo. Você começa a atrair pessoas que também se bastam. Pessoas maduras, conscientes, inteiras. Porque gente inteira reconhece e respeita outras pessoas inteiras. E gente vazia se assusta com quem aprendeu a viver só. A solidão também ensina limites. Você percebe que pode e deve dizer não, que não precisa estar disponível sempre, que não precisa se explicar para todo mundo. E isso assusta muita gente que estava acostumada a te controlar emocionalmente, mas te liberta. Você para de ter medo de perder os outros e começa a ter medo de perder a si mesmo. Começa a proteger sua paz com a mesma força com que antes tentava agradar. E isso cria um tipo raro de respeito. Você já não implora por amor, por presença, por atenção.
Você escolhe quem entra e quem sai da sua vida com clareza e frieza, não por arrogância, mas por maturidade. A solidão te mostra quem merece ficar, porque antes de tudo, te mostra que você é suficiente, que você não precisa de ninguém para se sentir inteiro. E, ironicamente, é aí que você se torna alguém com quem realmente vale a pena estar. Porque só quem se sustenta em pé sozinho pode caminhar ao lado de alguém sem se apoiar. Só quem aprendeu a se nutrir emocionalmente consegue amar com liberdade, sem prender, sem cobrar, sem sufocar. Morar sozinho te treina para isso. Te treina para amar sem se perder. Te treina para se conectar sem se anular. Te treina para identificar relações que fortalecem e afastar aquelas que drenam. E quando você volta a conviver com o mundo, volta diferente. Não mais carente, não mais dependente, mas inteiro, escolhendo com sabedoria quem merece continuar fazendo parte da sua jornada. 5. Crescimento acelerado. O mundo não espera por ninguém. Morar sozinho te arranca da ilusão mais perigosa que existe, a de que você tem tempo. Você acorda e entende de forma brutal que o mundo continua girando com ou sem você. As contas chegam, os compromissos não se movem, o aluguel vence, a comida acaba e ninguém vem te resgatar. Ninguém vai bater na sua porta para te salvar da sua própria irresponsabilidade. É você ou o caos. E nesse choque de realidade você cresce, rápido, sem aviso, sem opção. O que outros levam anos para amadurecer, você absorve em meses. Porque agora as consequências são reais, diárias e implacáveis. Não é mais teoria, é vida prática. Não é mais discurso de motivação. É sobrevivência emocional, financeira e mental. Você percebe que o mundo não perdoa quem não se organiza, não protege quem não age, não consola quem escolhe a apatia. E essa consciência muda sua postura. Você começa a pensar antes de gastar, a planejar antes de agir, a revisar seus hábitos com seriedade. O que antes era impulso vira cálculo. O que antes era distração vira prioridade. Porque agora tudo tem custo real. Tempo perdido é comida faltando. Desorganização emocional é conta atrasada. Falta de planejamento é caos absoluto. E o caos nesse novo mundo não é algo que você pode culpar nos outros. É sempre reflexo seu. Você aprende a se antecipar, a prever problemas antes que virem emergências, a lidar com burocracias, prazos, compromissos e responsabilidades com frieza estratégica. E tudo isso te afasta da média, porque enquanto muitos ainda vivem como adolescentes com idade adulta, você está operando como um gestor da própria existência. Você vê adultos chorando por não saberem lidar com pressão enquanto você está ali, organizando tudo sozinho, segurando todas as pontas, administrando sua própria vida como uma empresa. E isso te dá uma vantagem brutal. Você amadurece a passos largos. Sua visão de mundo muda. Você para de reclamar e começa a resolver. Você para de culpar e começa a agir. Você para de viver no modo vítima e entra no modo arquiteto. Você entende que ninguém vai construir sua estabilidade emocional por você. Ninguém vai pagar suas dívidas emocionais. Ninguém vai equilibrar sua balança interior. Ou você se torna um adulto de verdade, ou será esmagado pela própria negligência. E é nesse ambiente de pressão constante que você evolui. Você começa a perceber o valor do tempo como nunca antes. Cada hora desperdiçada tem um impacto real. Cada dia mal aproveitado custa caro. Você aprende a dizer não para o que não soma. Aprende a proteger seus ciclos de produtividade. Aprende a separar o que é urgente do que é importante. E mais do que isso, aprende a funcionar mesmo quando está cansado, mesmo quando está desmotivado, mesmo quando o mundo parece indiferente. Porque você entendeu. Ninguém vai parar o relógio para você se recuperar. O mundo não espera pelo seu humor, pela sua cura, pela sua vontade. Ele continua. E ou você acompanha ou será engolido. Mas ao invés de te desesperar, essa consciência te empodera.
Você começa a se sentir cada vez mais forte, mais preparado, mais apto a lidar com qualquer desafio, porque sabe que já está vivendo o campo de treinamento mais duro de todos, a vida sem muletas, sem plateia, sem desculpas. Você começa a se tornar antifrágil. Quanto mais pressão, mais foco. Quanto mais problemas, mais estratégia. Quanto mais solidão, mais identidade. E isso é um diferencial que ninguém pode tirar de você. Você já viu o pior de si. Já lidou com os bastidores da sua desordem interna. Já enfrentou o cansaço, o medo, a exaustão e continuou. E isso te dá algo que os outros não têm: consistência. Enquanto muitos oscilam, você mantém. Enquanto muitos desistem, você resiste. E resistência constrói grandeza. Você se torna uma máquina silenciosa de crescimento. Sem fazer alarde, sem buscar validação. Você só cresce. Você só executa. Você só entrega. E quando os outros perceberem, já será tarde. Você já estará em outro nível. Porque você escolheu o caminho mais difícil, sim, mas também o único que vale a pena. O caminho que não espera nada de ninguém. O caminho de quem entendeu que neste mundo, quem não cresce, fica para trás. 6. Autoconhecimento radical. Você descobre seus limites e vícios. Morar sozinho é como viver dentro de um espelho que nunca se apaga. Você se olha o tempo todo, mesmo sem querer. Não há mais distração suficiente para mascarar o que você é. Sem testemunhas, sem plateia, sem rotina imposta de fora, só sobra uma coisa: você. E é aí que o autoconhecimento radical começa. Não aquele autoconhecimento superficial que você lê em livros ou ouve em palestras, mas aquele que dói, aquele que escancara suas fraquezas, aquele que mostra o quanto você ainda se engana, porque morar sozinho revela suas manias, seus vícios, seus ciclos destrutivos. E você começa a perceber o quanto procrastina, não porque alguém está te atrapalhando, mas porque você ainda se sabota. Percebe o quanto come sem fome, apenas para preencher um vazio emocional. Percebe o quanto se distrai com celular, vídeos, redes sociais, não porque é divertido, mas porque você tem medo do silêncio. Você se depara com sua ansiedade sem filtro, com sua carência disfarçada de independência, com sua preguiça bem argumentada. Você vê a verdade sem maquiagem. E ela, muitas vezes, é feia, é desconfortável, é indigesta, mas é absolutamente necessária, porque ninguém evolui sem encarar sua própria lama. E quando você mora sozinho, não tem mais como varrer a sujeira para debaixo do tapete da convivência. Tudo está ali, exposto, escancarado. E quanto mais você tenta fugir, mais ela grita. E quanto mais você escuta, mais você entende o quanto ainda precisa crescer. É nesse processo que você começa a descobrir seus limites reais. Descobre até onde aguenta a solidão antes de buscar distração desesperada. Descobre quantos dias consegue manter a disciplina antes de ceder à autoindulgência. Descobre como reage ao tédio, à frustração, à ausência total de estímulo externo. Descobre como age quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro teste de caráter. Você começa a mapear seus gatilhos. Descobre que sente vontade de desistir sempre nos mesmos horários, nas mesmas situações, com os mesmos padrões. Percebe que suas crises emocionais têm raízes bem mais profundas do que imaginava. E se tiver coragem de continuar, começa a entender a si mesmo com uma clareza que poucas pessoas experimentam na vida. Você percebe o quanto usava pessoas como muletas emocionais, o quanto terceirizava sua autoestima, o quanto esperava do mundo aquilo que você mesmo deveria se dar. E isso, embora doloroso, é libertador. Porque a partir do momento em que você se vê por completo, você pode começar a se transformar de verdade. Não é mais sobre mudar o que os outros veem, é sobre mudar o que você sente quando ninguém está vendo. Você começa a criar hábitos, não para impressionar, mas para sobreviver emocionalmente de forma íntegra. Começa a trocar prazer instantâneo por conquistas reais.
Começa a desenvolver tolerância ao desconforto. Começa a entender que seu maior inimigo sempre foi interno e agora ele está bem diante de você. Morar sozinho te treina para ser honesto consigo mesmo. Você não pode mais mentir sobre o quanto é disciplinado quando os resultados estão na sua frente. Você não pode mais fingir que é organizado quando sua casa é uma zona. Você não pode mais dizer que é maduro quando reage como uma criança à primeira frustração do dia. Tudo o que você é, tudo o que você ignora, tudo o que você posterga, aparece. É você contra você. E essa guerra interna é o verdadeiro campo de treinamento da evolução pessoal. Você começa a se tratar com mais seriedade. Começa a se escutar com mais atenção. Começa a identificar seus ciclos e, aos poucos, começa a quebrá-los. Começa a se perdoar com firmeza, mas sem auto-engano. Começa a se cobrar com rigor, mas sem autodestruição. É um equilíbrio que só a solidão profunda consegue ensinar. Não tem ninguém para validar sua dor, mas também não tem ninguém para impedir sua cura. Você se torna o analista, o paciente, o treinador, o guerreiro. É tudo em você. E quando percebe isso, um novo tipo de respeito nasce dentro de você. Você passa a se enxergar não como alguém fraco, mas como alguém que está em construção constante. Não como alguém perdido, mas como alguém que finalmente começou a se encontrar. Esse é o presente escondido no desconforto da vida solitária. Ela não te poupa de si mesmo e por isso mesmo te transforma por inteiro. 7. O estoico moderno. Frio, focado e inabalável. Morar sozinho te força a desenvolver uma frieza funcional, uma capacidade de pensar com clareza mesmo sob pressão, de agir com precisão mesmo na dor, de manter a ordem mesmo quando tudo convida ao caos. Esse é o nascimento do estoico moderno. Alguém que não espera que a vida facilite. Alguém que não precisa que as circunstâncias melhorem para continuar em movimento. Alguém que não se deixa afetar por estímulos externos, porque domina seu universo interno. Você não se torna estoico ao ler frases bonitas ou repetir mantras vazios. Você se torna estoico no silêncio da sua casa, na manhã em que tudo dá errado, mas você mantém a rotina. Na noite em que a solidão aperta, mas você não recorre à fuga. Na semana em que nada acontece, mas você continua agindo como se fosse o primeiro dia do seu império. Isso é frieza, isso é foco, isso é domínio. O estoico moderno não é um ser gelado, sem emoção. Ele sente tudo, mas não se curva a nada. Ele não é indiferente, é resistente. Não é insensível, é treinado. Você começa a desenvolver essa postura quando percebe que sua vida depende exclusivamente de suas escolhas e que qualquer oscilação emocional pode custar caro. Um dia de autossabotagem te atrasa semanas. Uma manhã mal começada compromete toda a produtividade. Um impulso não controlado pode destruir dias de construção. E quando você entende isso, começa a operar de outro jeito. Começa a planejar antes de agir, a pensar antes de responder, a esperar antes de reagir. Você se torna menos inflamável, menos reativo, mais calculado, mais centrado. E isso assusta quem ainda vive no modo automático, porque você passa a se comportar como alguém que não está desesperado, alguém que já venceu dentro de si, e por isso não precisa provar nada para ninguém. O estoico moderno não é passivo, ele é seletivo. Ele escolhe as batalhas com frieza. Ele economiza energia com sabedoria. Ele vive com presença, mas age com estratégia. Essa frieza é construída em cada escolha solitária. Quando você escolhe comer o que nutre, não o que alivia. Quando você escolhe fazer o que precisa, não o que distrai. Quando você escolhe se calar, observar, esperar e só depois agir. Você percebe que não precisa ter opinião sobre tudo, não precisa reagir a tudo, não precisa provar nada. A liberdade real está em não ser refém de nenhum estímulo externo, nem de um elogio, nem de uma crítica, nem de uma ausência. Você se move por princípios, não por emoções passageiras. Você se torna um porto firme em meio à instabilidade do mundo.
Enquanto todos os outros oscilam ao sabor dos acontecimentos, você mantém sua estrutura. E essa estrutura começa a se expandir para todos os lados. Está no jeito como você fala, na firmeza com que olha, na paz que transmite mesmo em ambientes tensos. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em você. Uma solidez difícil de definir, mas impossível de ignorar. Você virou alguém confiável, não porque agrada, mas porque mantém a palavra. Não porque sorri o tempo todo, mas porque se mantém inteiro mesmo em silêncio. Essa é a força do estoico moderno. Não se trata de parecer forte, mas de ser forte. Não se trata de resistir às emoções, mas de não ser controlado por elas. Você sente tudo, mas só age com base no que faz sentido. Você se frustra, mas não desiste. Você sente raiva, mas não explode. Você se entristece, mas não se abandona. É uma maestria interna construída com disciplina, repetição e autoconsciência. E isso te torna inabalável. Não porque o mundo parou de te testar, mas porque você já entendeu que a estabilidade nunca vem de fora. Ela é cultivada dentro. E morar sozinho é o laboratório perfeito para isso, porque todos os seus testes são reais. Cada desafio diário é uma chance de consolidar essa postura. Cada tentação, cada distração, cada vontade de desistir é um treino. Você já não precisa de drama para justificar suas quedas. Você as assume, as corrige e segue. Sem vitimismo, sem espetáculo, só com força silenciosa. E isso é raro, raríssimo. Por isso, o estoico moderno é admirado mesmo sem buscar atenção. Ele impõe respeito com presença. Ele influencia com exemplo. Ele transforma pelo que é, não pelo que diz ser. E essa transformação não vem de fora. Ela vem do tempo que ele passou sozinho, ouvindo a própria mente, organizando a própria vida, limpando a própria casa, dizendo não para seus impulsos, dizendo sim para sua evolução. Enquanto muitos esperam o mundo melhorar, ele melhora a si mesmo. E assim, torna-se alguém que o mundo não consegue ignorar. 8. Quando você volta para o mundo, está irreconhecível. Depois de um tempo morando sozinho, você começa a perceber uma mudança que não dá para fingir. Você olha para o espelho e vê um outro olhar, mais direto, mais calmo, mais sólido. Você conversa com os outros e percebe que suas palavras têm mais peso, sua presença tem mais impacto, seu silêncio tem mais valor. Você não voltou o mesmo. E quem te encontra sente isso. Alguns vão elogiar sua maturidade, outros vão estranhar sua frieza. Muitos não vão entender sua distância, seu foco, sua seletividade, porque o mundo não está acostumado com pessoas que não pedem mais permissão para existir. Você virou uma presença que impõe respeito, sem precisar levantar a voz. Alguém que não se abala com o olhar torto de ninguém, porque já encarou o próprio abismo e venceu. As opiniões alheias começam a perder força sobre você. A crítica já não dói como antes. O elogio já não te alimenta como antes, porque agora sua régua está dentro de você. Seu valor não está mais nas mãos de ninguém, e essa autonomia muda toda a dinâmica dos seus relacionamentos. Você para de correr atrás, para de implorar atenção, para de tentar provar que é bom o suficiente. Você sabe quem é, e isso é o suficiente. As pessoas ao seu redor percebem. Algumas se afastam incomodadas por não poder mais te manipular emocionalmente. Outras se aproximam, atraídas pela força que emana do seu silêncio. Você começa a filtrar com mais frieza, sem medo de cortar laços que não fazem mais sentido, porque você já aprendeu que paz vale mais do que companhia. E presença verdadeira vale mais do que número. Seu tempo virou sagrado, seu espaço virou território blindado. Seu corpo, sua casa, sua rotina, tudo é gerido com zelo, como se fosse um império. Porque você percebe que cada escolha tem consequência, que cada pequeno detalhe da sua vida externa é reflexo direto da sua construção interna. E que o mundo só te respeita quando você aprende a se respeitar primeiro.
As pessoas tentam te testar como antes, mas agora você responde com firmeza, com limites claros, com um olhar direto. Você já não se dobra por medo de ser rejeitado, porque sabe que o preço de se trair é muito mais alto do que o preço de perder alguém. Você volta para um mundo diferente, mais seletivo com suas palavras, mais estratégico com seu tempo, mais blindado contra ruídos emocionais. Sua energia mudou, e isso incomoda quem ainda vive no modo carente, mas inspira quem já despertou e quer evoluir. Você se torna um espelho. Para uns, um reflexo incômodo. Para outros, um reflexo aspiracional, mas nunca mais invisível. Porque a solidez que você construiu vivendo só é impossível de ignorar. Você não se exibe, mas é notado. Não se impõe, mas é respeitado. Não grita, mas é ouvido. Essa transformação é irreversível. Você não consegue mais se encaixar em conversas superficiais, em relacionamentos vazios, em ambientes desorganizados. Sua mente rejeita a mediocridade como um corpo saudável rejeita veneno. Você se tornou alguém que exige profundidade, coerência, clareza. E essa exigência afasta muita coisa e atrai o que realmente importa. O velho mundo tenta te puxar de volta. As distrações, os velhos hábitos, os convites para voltar ao padrão anterior. Mas agora você enxerga tudo isso como testes. E você já não é mais um iniciante. Você sabe o que está construindo e sabe o que está disposto a proteger. Sua paz virou prioridade. Sua mente virou fortaleza. Seu tempo virou ativo inegociável. Você não se transformou para ser melhor que os outros. Você se transformou para ser melhor do que era ontem, para honrar sua própria capacidade, para provar a si mesmo que é possível crescer 10 anos em um, desde que você tenha coragem de se isolar e enfrentar sua própria verdade. Agora, você está irreconhecível, e isso é exatamente o que você queria, porque ser o mesmo de antes seria uma traição à jornada que te trouxe até aqui. Você entrou nesse caminho buscando mais liberdade, mas encontrou algo maior, poder pessoal, o tipo de poder que não depende de dinheiro, de fama ou de aplauso. O tipo de poder que só nasce quando você decide viver sob suas próprias regras. Morar sozinho foi o seu campo de batalha invisível, a sua selva particular, a sua academia mental e emocional. E agora que você passou por esse processo, você é outro, mais consciente, mais frio, mais preparado e, acima de tudo, mais livre, porque agora ninguém mais te domina. Você não é mais refém de elogios, não é mais escravo da carência, não é mais dependente de companhia. Você se conhece, você se basta, você se comanda, e isso assusta quem vive no piloto automático. Assusta quem ainda precisa de aplauso para se sentir vivo. Assusta quem nunca teve coragem de passar por esse processo. Mas para você não há mais volta. Você sabe o que é ser inteiro. Você sabe o que é se reconstruir do zero. Você sabe o que é se levantar todos os dias por escolha, não por obrigação. E isso é raro, é admirável, é transformador. Você saiu do mundo fraco, entrou em si mesmo e agora volta forte. Volta consciente do seu valor. Volta ciente do que merece. Volta com um novo olhar, um novo padrão, um novo nível. E quem não te reconhecer mais, tudo bem. Você não se transformou para ser reconhecido. Você se transformou para ser livre. Agora, só resta uma pergunta. Você vai se contentar com o que era antes? Ou vai continuar essa jornada de domínio absoluto sobre si mesmo? Se você escolhe continuar, escreva nos comentários agora. Eu sou meu próprio mestre. Existem coisas na sua vida que já deveriam ter sido cortadas. Não porque são visivelmente ruins, mas porque estão te mantendo exatamente onde você está. E quanto mais tempo você convive com elas, mais difícil fica perceber o quanto te custam. Este vídeo não é sobre motivação, é sobre lucidez. Hoje, você vai identificar 7 coisas que precisam ser eliminadas da sua vida sem explicação, sem anúncio e sem confronto. Porque algumas mudanças só funcionam quando acontecem no silêncio. Se você sentir desconforto em algum momento, é um bom sinal.
Significa que algo aqui está tocando onde precisava. Fique até o final. A última coisa é a que mais pessoas ignoram e a que mais destrói o crescimento sem fazer barulho. Antes de continuarmos, só te peço para deixar o seu like e se inscrever no canal. É rápido e me ajuda a continuar trazendo conteúdos semanalmente. Agora, vamos começar. Existe um tipo de aprisionamento que não vem de correntes, mas de palavras. É o hábito de explicar demais, de justificar cada escolha, cada mudança, cada silêncio, como se viver exigisse autorização constante. Você muda de ideia e sente que precisa se defender. Se afasta e acha que deve um discurso. Decide algo por si e já ensaia mentalmente as respostas para possíveis críticas. Esse impulso de dar satisfação nasce do medo. Medo de decepcionar, de ser mal interpretado, de perder aceitação. Mas aos poucos, ele te rouba algo essencial: autonomia. Quando você explica tudo, entrega poder. Coloca sua paz nas mãos da opinião alheia e passa a viver reagindo, em vez de escolhendo. O estoicismo ensina que nem tudo precisa ser dito, nem toda decisão precisa ser compreendida. Há escolhas que só fazem sentido para quem as vive. E quanto mais você tenta ser entendido por todos, mais se afasta de si mesmo. Explicar demais não é gentileza, muitas vezes é insegurança disfarçada. Cortar esse hábito não exige confronto, exige silêncio. É aprender a dizer menos, justificar menos, explicar apenas o necessário. É aceitar que algumas pessoas não vão entender e que isso não é um problema. Quando você para de se explicar, algo muda por dentro. A mente fica mais clara, a postura mais firme, a energia mais protegida. Você não deve satisfações sobre quem está se tornando. Quem precisa de explicações constantes sobre sua vida não está interessado na sua evolução. Está interessado em manter acesso. E acesso, em excesso, custa caro. Cortar a necessidade de dar satisfação é um dos primeiros passos para recuperar o controle da própria vida. E como toda mudança profunda, ela não se anuncia. Ela acontece em silêncio. Quando você deixa de explicar tudo, começa a perceber algo desconfortável. Nem todos gostam da sua versão mais silenciosa. Algumas pessoas se sentem ameaçadas quando perdem o direito de opinar, questionar ou interferir. E é aí que muitos recuam, voltam a se justificar, só para manter a paz externa. Mas essa paz sempre cobra um preço interno. O estoico entende que não vale sacrificar a própria estabilidade emocional para evitar o desconforto alheio. O silêncio, nesse ponto, deixa de ser ausência e se torna posicionamento. Você não se fecha para o mundo, apenas escolhe onde gastar sua energia. Explicar menos não te torna frio, arrogante ou distante, te torna consciente, porque quem está seguro do próprio caminho não precisa convencer ninguém de que está certo. Ele apenas segue. Depois de cortar a necessidade de dar satisfação sobre tudo, a segunda coisa que precisa ser eliminada da sua vida são as conversas que não levam a lugar nenhum. Elas parecem inofensivas, mas são uma das maiores fontes de desgaste mental. São diálogos repetitivos, cheios de reclamação, vitimismo, fofoca ou opiniões que não constroem nada, apenas ocupam espaço. Você sai dessas conversas exatamente como entrou, ou pior, mais cansado, mais confuso, mais distante do que realmente importa. O problema não é falar sem direção. O estoicismo ensina que a palavra deve servir à razão. Quando você se envolve constantemente em conversas vazias, sua mente entra em um estado de dispersão. Você passa a reagir demais, pensar de menos e carregar emoções que nem são suas. Aos poucos, esse hábito rouba sua clareza e te mantém preso a ciclos que não evoluem. Cortar esse tipo de conversa não exige anunciar afastamentos, justificar silêncio ou criar conflitos. Exige apenas consciência. Você começa a reduzir a exposição, a não alimentar certos assuntos, a encerrar diálogos que giram em círculos, não por arrogância, mas por maturidade. O estoico sabe que preservar o próprio tempo e a própria energia é uma forma de disciplina interior. Quando você para de participar de conversas inúteis, algo se reorganiza dentro de você. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser espaço.
espaço para pensar melhor, agir com mais intenção e avançar sem distrações. Nem tudo merece sua opinião, sua atenção ou sua presença. E aprender isso em silêncio é um dos cortes mais poderosos que você pode fazer. Essas conversas improdutivas costumam se disfarçar de conexão. Às vezes, vêm de pessoas próximas, ambientes familiares ou rotinas antigas. Você participa quase no automático, por hábito ou para não parecer distante. Mas, no fundo, sente que algo está errado, porque não há troca real, não há crescimento, não há profundidade, apenas repetição. O estoicismo alerta: tudo aquilo que não contribui para o fortalecimento da mente tende a enfraquecê-la com o tempo. Outro ponto importante é que conversas vazias não apenas consomem tempo, elas moldam o seu pensamento. Quanto mais você se expõe a discursos negativos, superficiais ou caóticos, mais a sua mente começa a operar nesse mesmo padrão. Você passa a normalizar a estagnação, o ressentimento e a passividade. Sem perceber, começa a pensar menos por si e mais a partir do ruído externo. E isso é perigoso, porque te afasta do autocontrole e da lucidez. Cortar esse tipo de interação não significa se tornar frio ou isolado. Significa ser seletivo. É escolher onde colocar sua atenção, sua escuta e sua energia. O estoico não foge das pessoas, mas também não se entrega a qualquer estímulo. Ele entende que a qualidade dos diálogos influencia diretamente a qualidade da vida interior. Quando você reduz conversas que não levam a lugar nenhum, sua mente começa a se tornar mais firme e menos reativa. Você fala menos, observa mais e responde com intenção. Aos poucos percebe que não perdeu nada, ganhou clareza. Porque silêncio bem escolhido não é ausência de voz, é presença de direção. À medida que você se afasta de conversas vazias, algo mais profundo começa a se revelar. Muitas das pessoas ao seu redor não permanecem por escolha, apenas por inércia. Nem toda relação termina em conflito. Algumas apenas perdem o sentido. O problema é que quase ninguém percebe quando isso acontece. Você continua ali não por decisão consciente, mas por hábito. Porque sempre foi assim. Porque já dura tanto tempo. Porque sair parece mais desconfortável do que ficar. E é exatamente nesse ponto que o desgaste silencioso se instala. Esses vínculos não machucam de forma explícita, eles esvaziam. A conversa já não flui, o interesse é forçado, a presença pesa. Você sai desses encontros mais cansado do que entrou, mas insiste, por lealdade ao passado, não por respeito ao presente. O estoicismo ensina que apegar-se ao que já cumpriu seu papel é uma forma sutil de sofrimento voluntário. Manter relações apenas por costume também distorce sua percepção de si mesmo. Você começa a se diminuir para caber, a filtrar pensamentos, a aceitar dinâmicas que não fazem mais sentido, não porque alguém te obriga, mas porque você não atualizou seus próprios limites. E quando isso acontece, a relação deixa de ser troca e vira manutenção de algo que já não vive. Cortar esse tipo de vínculo não exige anúncio, confronto ou explicação longa. Exige clareza interna. Às vezes, o afastamento acontece naturalmente quando você para de sustentar o que só existia pelo esforço de um lado. E isso não é frieza, é maturidade. O estoico entende que tudo na vida tem ciclos. Pessoas entram, caminham ao seu lado por um trecho e, em algum ponto, seguem outra direção. Honrar isso é respeitar a si e ao outro. Porque continuar preso a relações vencidas não preserva histórias, apenas impede que novas fases comecem. A quarta coisa que você precisa eliminar da sua vida é o hábito de reviver o que já passou. Não como lembrança saudável, mas como tentativa constante de trazer o passado de volta ao presente. Relembrar excessivamente, revisitar histórias encerradas, repetir diálogos que já não existem, tentar encaixar pessoas, fases e sentimentos antigos em uma vida que já mudou. Esse hábito se manifesta de forma silenciosa. Você se pega, pensando em como era antes, em como poderia ter sido diferente, em como as coisas funcionavam melhor, e sem perceber, começa a comparar o agora com versões da vida que já não são possíveis.
O presente passa a parecer insuficiente, não porque ele é ruim, mas porque você está tentando vivê-lo com referências que já venceram. Há um desgaste enorme em forçar o passado a caber no presente. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, você muda, mas quem vive preso ao que foi, tenta recriar emoções antigas em contextos novos. E isso quase sempre termina em frustração. Nada parece encaixar, nada parece satisfazer, porque o problema não está no agora, está no apego ao que já terminou. Reviver o passado também paralisa decisões. Você hesita em seguir em frente porque ainda está emocionalmente ligado a histórias antigas. Evita novos caminhos porque teme abandonar de vez algo que já foi importante. Mas o que um dia fez sentido não precisa continuar ocupando espaço para sempre. Apego prolongado não é lealdade, é resistência à realidade. Eliminar esse hábito não significa apagar sua história, mas encerrar ciclos internamente. Significa parar de usar o passado como lugar de permanência. O que passou não precisa ser reencenado para ser validado. Ele já cumpriu sua função. Insistir nele é atrasar a própria vida. Quando você corta esse apego, algo muda de forma imediata. O presente deixa de ser comparado e passa a ser vivido. A energia que antes era gasta tentando reviver o que acabou começa, finalmente, a ser usada para construir o que ainda não existe. E é aí que você entende. Seguir em frente não é perder o passado, é parar de perder o agora. A quinta coisa que você precisa eliminar da sua vida são os compromissos que você aceita por culpa. Não por vontade, não por alinhamento, mas por medo de decepcionar, de parecer ingrato, frio ou egoísta. Você diz sim, enquanto por dentro já sabe que aquilo vai te custar tempo, energia e paz. Esse tipo de compromisso não começa grande. Ele surge em pequenos acordos, favores repetidos, presenças forçadas. Você aceita porque não pega mal, porque é só dessa vez, porque o outro insiste ou porque você se sente responsável pelo bem-estar alheio. E assim, pouco a pouco, sua agenda deixa de refletir suas escolhas e passa a refletir as expectativas dos outros. A culpa funciona como uma coleira invisível. Ela te prende a situações que já não fazem sentido, mas que você continua sustentando para evitar desconfortos externos. O problema é que, ao evitar o desconforto dos outros, você cria um conflito interno constante. Cada sim dado contra a própria vontade vira um acúmulo silencioso de cansaço e ressentimento. Com o tempo, esses compromissos drenam mais do que tempo. Drenam identidade. Você começa a viver reagindo, apagando incêndios emocionais, ocupando espaços que nunca escolheu ocupar. E o mais perigoso, passa a acreditar que isso é maturidade, quando, na verdade, é autoabandono disfarçado de bondade. Eliminar esses compromissos não exige explicações longas nem discursos duros. Exige clareza interna. Significa aprender a diferenciar empatia de obrigação, generosidade de submissão. Dizer não sem ataque, sem culpa e sem justificativa excessiva. Um não calmo, firme, silencioso. Quando você para de aceitar compromissos movidos pela culpa, algo se reorganiza. Seu tempo começa a respeitar seus limites. Sua presença deixa de ser forçada e passa a ser verdadeira. E, principalmente, você entende que não deve nada a quem se beneficia da sua ausência de limites. Cortar esses compromissos não te torna uma pessoa pior, te torna uma pessoa inteira. A sexta coisa que você precisa cortar da sua vida é o impulso de provar quem você é. Não para o mundo inteiro, às vezes para poucas pessoas, às vezes para alguém específico, às vezes para versões antigas de si mesmo. É aquela necessidade silenciosa de mostrar que você mudou, que superou, que deu certo, que não ficou para trás. Esse impulso não aparece como vaidade explícita. Ele se manifesta em escolhas sutis. Aceitar situações só para mostrar maturidade, insistir em caminhos apenas para não parecer fraco, continuar perto de certas pessoas só para provar que você está bem. Você não diz nada, mas age como se estivesse sendo observado. O problema é que quando você vive tentando provar algo, você deixa de viver por verdade e passa a viver por
reação. Suas decisões deixam de nascer do que faz sentido e passam a nascer do que precisa ser demonstrado. E isso cansa, porque provar é sempre um esforço. Sempre exige energia, sempre exige plateia, mesmo que imaginária. Quem realmente sabe quem é, não precisa sustentar imagem, não precisa explicar evolução, não precisa mostrar força. O silêncio aqui não é orgulho, é segurança. É quando você entende que sua vida não é uma argumentação, e sim um caminho. Eliminar esse impulso é parar de agir como se estivesse em julgamento constante. É escolher o que é coerente, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém valide. E isso, paradoxalmente, é um dos cortes mais difíceis, porque o ego não gosta de ficar invisível. Mas é justamente quando você deixa de provar que algo muda por dentro. Você não reage mais para ser visto, não insiste para ser reconhecido, não sustenta versões antigas de si só para manter uma narrativa viva. Você simplesmente segue, e quem segue sem precisar provar nada, finalmente anda leve. A sétima coisa que você precisa cortar da sua vida são os ambientes que normalizam a sua estagnação. Não apenas lugares físicos, mas contextos, rotinas e círculos onde ficar parado é tratado como algo normal, onde ninguém questiona, ninguém evolui, ninguém se move. E justamente por isso, você começa a se acomodar sem perceber. Ambientes moldam comportamento. Se tudo ao seu redor reforça a repetição, o comodismo e a desculpa, seu crescimento passa a parecer exagero. Seus planos começam a soar como ilusão. Sua inquietação vira drama. E aos poucos, você aprende a diminuir a si mesmo para caber onde está. O mais perigoso desses ambientes é que eles não te atacam. Eles te anestesiam. Nada parece errado o suficiente para ir embora. Você não sofre abertamente, mas também não avança. Vive num estado constante de pausa, onde os dias passam, mas nada realmente muda. E o tempo silenciosamente vai sendo gasto. Permanecer onde não há estímulo para crescer cria uma falsa sensação de segurança. Você se convence de que está sendo prudente, realista, paciente, mas no fundo está apenas adiando decisões que sabe que precisa tomar. E quanto mais tempo fica, mais difícil se torna sair. Cortar esses ambientes não exige anúncio, confronto ou explicação. Exige clareza. Significa reduzir presença, mudar rotinas, escolher novos espaços, físicos ou mentais, onde o movimento é natural, onde evoluir não é visto como ameaça, onde avançar não causa estranhamento. O estoico entende que não pode controlar o mundo, mas pode escolher onde permanece. E essa escolha muda tudo, porque quando você sai de ambientes que normalizam sua estagnação, algo se reorganiza por dentro. Sua ambição volta a fazer sentido. Sua disciplina encontra espaço. Sua inquietação deixa de ser ruído e passa a ser direção. Esse é o último corte, e talvez o mais decisivo. Porque, depois dele, você não está apenas eliminando algo tóxico. Você está escolhendo conscientemente não viver uma vida menor do que aquela que sabe que é capaz de sustentar. Se você chegou até aqui, já percebeu algo importante. Cortar o que te prende não exige barulho. Exige consciência. Você não precisa avisar que mudou. Não precisa explicar por que se afastou. Não precisa justificar escolhas que finalmente fazem sentido para você. Essas 7 coisas só continuam tendo poder enquanto você permite. E o momento em que você decide cortar, mesmo em silêncio, é o momento em que deixa de viver no automático. Talvez nem tudo mude de uma vez. E não precisa mudar. O que importa é que a partir de agora, você já não finge que não vê. E quem passa a enxergar nunca mais volta a ser o mesmo. Se esse vídeo falou com você, firme um compromisso